sobre o riso de Sara, da dúvida à promessa. Que risada é essa? Como que foi essa risada? E que exemplo essa risada de Sara pode falar conosco hoje? Né? Então, através de uma risada, houve uma dúvida da promessa que Deus ia cumprir. Isso nós vamos aprender um pouquinho, em 4 pontos, com 4 risadas de Sara. Como que Sara riu e por que ela passou por isso. E isso vai nos revelar algo que vem direto do trono para nossas vidas. Então, abra sua Bíblia aí em Gênesis, primeiro livro, Gênesis 18. Gênesis 18, do 9 ao 15. Olha o que a palavra do Senhor fala. Então lhe perguntou: Onde está Sara, a sua mulher? E ele respondeu: Está ali na tenda. Um deles disse: Certamente voltarei a você daqui a 1 ano, e Sara, a sua mulher, dará à luz a um filho. Sara estava escondida à porta da tenda, atrás de Abraão. E Abraão e Sara já era velho, avançado em idade. E a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Por isso, Sara riu em seu íntimo, dizendo contigo mesmo: depois da velhice, o velho também, o meu senhor, teria ainda prazer? Então o Senhor respondeu a Abraão: por que Sara riu? Dizendo: será verdade que darei ainda à luz, sendo velha? Por acaso existe alguém mais demasiadamente difícil para o Senhor? Daqui a 1 ano, nesse mesmo tempo, voltarei a você e Sara terá um filho. Então Sara teve medo e negou, dizendo: eu não ri. Ele, porém, disse: não é verdade. E certo que você riu. Agora abre aí 21. Um pouquinho mais para frente. 21, 1. Olha o que fala. O Senhor visitou Sara, como tinha dito, e cumpriu o que lhe havia prometido. Sara ficou grávida e deu à luz um menino. E Abraão, na sua velhice, no tempo determinado, e que Deus lhe havia falado, ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dará à luz. E Abraão deu o nome de Isaque. Abraão circuncidou o seu filho Isaque quando ele tinha 8 anos, segundo Deus lhe havia ordenado. Abraão tinha 100 anos quando lhe nasceu Isaque e o seu filho. E Sara disse: Deus me deu motivo de riso, e todo aquilo que ouviu isso vai rir comigo. E acrescentou: quem diria a Abraão e Sara havia amamentaria um filho, pois na sua velhice lhe dei um filho. Amém? Baixe sua cabeça. Deus amado, nós colocamos diante de Ti, diante da Tua presença, Pai, aquilo que nós acabamos de ler, a Tua palavra. Senhor Deus, que o Senhor possa falar conosco através da vida de Sara, daquilo que o Senhor fez, daquilo que o Senhor moveu. Pai, nos ensina,
algo que o Senhor tem preparado para nós nessa noite. Fala no nosso íntimo, revela algo que vem do trono para cada um de nós e abre o nosso entendimento. Tira, papai, tira todo o sono, tira toda a dor de cabeça, tira todo o mal-estar, tira tudo aquilo que tudo aquilo que possa atrapalhar, de impedir de nós entender, de nós compreender a tua palavra essa noite. Nós repreendemos agora em nome do Senhor Jesus, Pai, que nós podemos estar sensível ao teu toque, estar sensível à tua voz, e que o Senhor possa falar conosco em nome do Senhor Jesus. Amém? Então hoje nós vamos aprender um pouquinho com essa história, essa vida dessa mulher, né? Uma mulher guerreira, uma mulher que algo nos ensina, algo que vai falar ao nosso coração. Então, que riso foi esse? Que riso que Sara teve, porque gerou essa dúvida da promessa se cumprir tudo aquilo que Deus desejava para ela. Então, todos nós já rimos em uma situação de surpresa. Também nós rimos no momento de nervoso. Nós também já rimos no momento de alegria. E muitas vezes também nós rimos no momento de incredulidade. Então, vários momentos nós sorrimos e rimos de algo que acontece. Então, o sorriso é uma linguagem da alma. Na Bíblia, o riso de Sara, ele não foi apenas uma reação humana, mas também foi uma revelação espiritual de algo que Deus tinha para a vida de Sara. Então, Sara, ela riu 4 vezes diante de uma promessa de Deus que teria um filho na velhice. Naquele momento, para Sara, era algo impossível. É algo de olhar e falar, olha, como assim ter um filho? Olha a minha idade, olha o meu tempo. E ela riu, né? E ele conta que ela riu escondida, e depois ela fala que ela não riu, né? Então é algo muito forte. Então, cada riso, ela mostra uma fase de sua caminhada de fé. A cada momento que ela ri, ela mostra uma caminhada de fé que ela estava com o Senhor. Então, o Deus que faz Sara rir é o mesmo que pode transformar o seu riso de dúvida em um riso de vitória. É o único que pode mudar algo extraordinário. De um riso de dúvida, um riso de incredulidade, por um riso de vitória. Algo extraordinário. É o único que pode mudar e transformar algo em nós. Fazer algo poderoso, algo extraordinário. E o primeiro riso que nós podemos observar é o riso do quê? Da incredulidade. Porque você vê, é claro, em Gênesis 18, 22, ou Gênesis 18, 12, olha para você ver. Olha o riso dela. Por isso Sara riu em seu íntimo, dizendo contigo mesmo, depois de velha, e velho também o meu Senhor, terei ainda prazer? Será que isso vai acontecer? Por causa disso que ela riu. Ela estava onde? Atrás do marido dela, na tenda, escondida atrás da porta, ouvindo. E ela ouve falar que ela está grávida. Ela riu por dentro, ela olhou por dentro, já veio aquela incredulidade na hora. Ó, eu velho, tendo uma idade avançada,
Jamais isso vai acontecer. E isso acontece na nossa vida também. Quantas vezes alguém fala de algo que Deus vai fazer, a promessa que ele vai realizar sobre nós, e muitas vezes nós rimos por dentro e se escondemos. E era uma risada de incredulidade naquele momento, de não acreditar que isso podia acontecer. Para ela aquilo era impossível. Algo impossível para os olhos humanos. Mas se você vê no contexto, os 3 homens, ele visita Abraão ali. E eles visitam ali e o próprio Senhor promete, daqui 1 ano, Sara terá um filho. Eles veio falar e falar, olha, daqui 1 ano terá um filho. Deus falando algo extraordinário para Abraão. O que Deus ia fazer, o que Deus ia realizar. Mas Sara ouviu de dentro da tenda e ela ri em silêncio. Por quê? Porque a idade dela era avançada, a idade dela era de 90 anos. A idade de Abraão era 100 anos. E ela era estéria, desde jovem. Era impossível, porque ela não conseguia engravidar. Então, muitas vezes, nós rimos por dentro quando Deus nos promete algo grande demais. Porque isso era algo extraordinário. Uma mulher estéril, 90 anos de idade. Era impossível para ela, para os olhos humanos, isso é impossível. Mas era uma promessa, algo muito grande. E isso acontece na nossa vida quando Deus fala algo grande, algo poderoso, algo que Deus vai fazer. Aí nós falamos assim, será mesmo? Senhor, eu não tenho visto isso. Será que isso vai acontecer mesmo? E aí gera em nós essa dúvida. Gera em nós a incredulidade. De nós não acreditar que Deus é capaz de fazer. Mas nós não pensamos dessa forma, que Deus não é capaz de fazer. Porque nós sabemos que Deus ele é capaz de fazer qualquer coisa, algo impossível. Mas os nossos olhos humanos não conseguem enxergar aquilo que Deus deseja. E aí vem essa dúvida, vem essa incredulidade por dentro de nós, para que nós não acreditamos na promessa dele, daquilo que ele vai fazer e aquilo que ele vai realizar através de nós. Gera isso em nós. Porque é algo muito grande. E tudo que Deus faz é grande. Deus nunca vai fazer algo pequeno. Deus sempre vai fazer algo grande e maior. Um exemplo nós podemos ter bem claro sobre isso é quando alguém que já perdeu tudo, as tentativas de abrir uma porta, e quando lhe diz que a chave ainda existe, dá uma risada de incrédulo, de não acreditar. Por quê? Porque, pensa aqui comigo, Sara era estéril, tinha um sonho de ser mãe, tinha um sonho de ter um filho, e humanamente era estéril, era impossível. E aí procura várias coisas procura várias coisas, uma medicina, procura a colocar um embrião, tentar gerar, tenta tomar uma garrafada, né? Tenta fazer muitas outras coisas, tenta tomar vários tipos de remédio para engravidar, para ter um filho, faz de tudo. E aí alguém vem falar para você que ainda
ainda há uma chance? Eu tentei tudo. É a mesma coisa, você está tentando tudo e não está dando certo. E aí alguém vem falar assim para mim, tem sim. A chave é Jesus. E ele pode virar essa chave. Aí muitas vezes você fala, peraí, já tentei tudo, eu já fui no médico, já fiz isso, já fiz aquilo, já fiz tudo. Já tentei de tudo. Agora vem falar para mim que ainda há uma esperança, ainda há um tempo, algo que vai acontecer. Aí que vem a incredulidade, a dúvida. E isso muitas vezes, o riso da incredulidade mostra quanto olhamos para a circunstância e não para Deus da promessa. Por quê? Porque nós ficamos olhando para a circunstância, as dificuldades. Por causa disso que nós não acreditamos. Porque olhamos com um olhar humano. E aí nós olhamos que não dá certo. Parece que eu estou tentando, mas eu não consigo. Porque você está olhando para a circunstância. Você não está olhando para aquele que é o dono da promessa. Aquele que pode fazer algo impossível. Aquele que pode realizar coisas que nós muitas vezes não vemos. Mas ele pode fazer. Ele pode realizar. Por que muitas vezes não realiza? Porque deixamos que a incredulidade tomamos conta da nossa vida. Toma conta, nos paralisa, nos impede de experimentar algo poderoso. E o segundo riso que nós podemos ver, porque o primeiro é a incredulidade, e já vem em seguida o riso do medo. O riso do medo. Olha para você ver. Gênesis 18, 15. Para você ver, ó. Então Sara teve medo e negou, dizendo, eu não ri. Ele, porém, disse, não é verdade. É certo que você riu. Você vê? Sara teve medo. Medo de falar que realmente ela riu. Então, quando Deus nos confronta, quando Deus confronta Sara, por que você riu? Ela nega. O riso da incredulidade gera o riso do medo. É um puxando o outro. Incredulidade vem o medo. Então Sara, ele temeu. Por quê? Ele recebeu que Deus sondava apenas o pensamento do coração. Ela olhou e falou assim, peraí, como que ele sabe que eu ri? Porque eu estava dentro da tenda, atrás da porta, como que esse homem vem falar para mim que eu tinha rido, sorri? Como que eu ri? Como que ele sabe? Meu Deus. Né? Então ela vê que ele sonda até o nosso pensamento. Até onde está aqui dentro do nosso coração. Ele sonda algo. Porque ele nos conhece por inteiro. E ela riu por dentro. O único que pode saber o que você está pensando agora é o Senhor. Eu não consigo. Eu não sei o que vem na sua mente agora. Mas o Senhor sabe. O Senhor conhece. E Ele sabe esse exato momento que você está pensando. Porque Ele te conhece por inteiro. Então, o medo, ele vai nos paralisar. Nos fazer esconder quem realmente somos diante de Deus.
Mas não há como esconder nada dele. Nós podemos tentar esconder, de mostrar para Deus que realmente nós não mostramos quem nós somos para Ele. Mas Deus nos conhece quem nós somos. Você pode esconder do ser humano, das pessoas, mas de Deus nós não se esconde. Isso não acontece porque Deus te conhece. E Ele sabe. Ele sabe os planos que Ele tem para você. E Ele sabe qual é os planos que você tem. E Ele sabe que esse plano muitas vezes não vai dar certo. E muitas vezes Ele fala conosco e muitas vezes nós não ouvimos. Porque nós estamos ligados para aquilo que nós queremos e aquilo que nós desejamos. Mas Ele nos conhece. Um exemplo muito claro, como Deus nos conhece, é como fosse uma criança quando algo acontece de errado e a criança fala assim, não foi eu. E o pai já sabe, a mãe já sabe que foi ele. Nós, ser humano, já sabemos. Você já imaginou o pai que está no céu? Deus sabe. Deus nos conhece. Nós conhecemos a conduta dos nossos filhos. Quando ele erra, nós já sabemos, ele fez. Não, mas eu não fiz. E nós é a mesma coisa com Deus. Não é diferente. Mas Deus sabe. Deus conhece. Fala, você riu. Né, Sara? Você riu, Sara. Por quê? Não precisa mentir, não. Você riu. De verdade. Mas Deus, Ele não expõe Sara para envergonhar, mas para corrigir a fé dela. É isso que é o interessante. Deus nunca vai expor você. Deus nunca vai te envergonhar. Deus vai te corrigir a sua fé. De você crer, de você acreditar daquilo que Deus pode fazer. Deus não envergonha os seus filhos. Ele corrige. Corrige com amor. Quem envergonha é o diabo. Quem envergonha é o do outro lado, mas não é Deus. Deus nunca vai te envergonhar diante das pessoas. Não vai. Ele vai te corrigir para que a sua fé aumente. Para que você olhe e fale, realmente, eu não estava acreditando. Mas Deus vai mudando a nossa vida para que nós podemos acreditar, para que nós podemos viver aquilo que Ele tem. E aquilo que Ele que quer realizar sobre nós. E o terceiro riso. O primeiro, incredulidade. Segundo, o medo. O terceiro, o riso da surpresa. Olha para você ver. Gênesis 21, 6. Gênesis 21, 6. Olha o riso da surpresa que ela teve. E Sara disse, Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouviu isso vai rir comigo. Olha que coisa linda. Deus me deu motivo de riso, e tudo aquilo que ouvir isso vai rir comigo. Vai estar rindo comigo. É algo poderoso. É a surpresa. Então, a promessa se cumpre. Na vida de Sara, Isaac nasce, porque a promessa que daqui a um ano aconteceria e aconteceu. E aí vem a surpresa.
E ela tem um filho. E Abraão coloca o nome dele de Isaac. E o nome de Isaac, você sabe o que significa? Riso. O significado de Isaac chama riso. Então, o riso que antes foi escondido, agora é publicado. E de surpresa e de alegria. Aquilo que foi escondido lá atrás, porque Deus não expôs na frente de ninguém, corrigiu a fé dela e lá na frente ela recebeu a promessa. Aquilo que Deus falou que ia fazer, que Deus ia realizar. E aí sim, esse riso é publicado. Esse riso é um riso de alegria, é um riso de surpresa, é algo extraordinário, é algo poderoso. Então o impossível acontece. Uma mulher estéril amamentando um filho. Para os olhos humanos é impossível, mas para Deus nada é impossível. Então o que você está achando da promessa que Deus já falou para você? Que Ele vai fazer, que Ele vai realizar. Mas não esqueça que o Deus da promessa é o Deus que cumpre. E Ele cumpre algo impossível aos olhos humanos. É isso que nós temos que observar. É crer. Manda embora a incredulidade, a dúvida. Porque isso te trava, isso te impede de você viver algo que Deus tem. Porque tudo aquilo que Deus falou para mim, se eu duvidasse, aquilo que Deus revelou a mim, porque um dia eu falei com uma amiga e falei, olha, fulano foi uma peça principal na minha vida. Ela revelou algo na minha vida que se cumpriu sobre a minha vida. Então, aí ela falou, mas para mim, nada se cumpriu. Aí eu falei assim, sabe por que nada se cumpriu? Porque você não tomou posse da promessa. Porque quando você toma posse da promessa, a promessa se cumpre. E ela falou, realmente é verdade. O que você acabou de falar para mim é pura realidade. Por quê? Porque não crê, não acredita, Deus falou, Deus revelou. Mas Deus entregou e muitas vezes eu não recebo. É coisa boa, recebe. Quer coisa ruim, manda embora. Coisa ruim, você já repreende na hora. Está repreendido em nome de Jesus, sai fora da minha vida. Coisa ruim, mas coisa boa, toma posse. Receba. Abraça, acolhe, busca essa promessa para se cumprir na sua vida. Vai cumprir do dia para a noite? Não. Demora, mas vai cumprir. Na hora certa, no momento certo, cumpriu a promessa sobre a vida de Sara. Por que muitas vezes não cumpre? Porque nós não aguentamos esperar. Porque nós queremos para hoje, nós queremos agora. Se não for para agora, não for para hoje, não é bom. Mas por que não acontece hoje, agora? Sabe por quê? Porque você não está preparado para receber. Porque quando você está preparado para receber, aí Deus derrama. Aí Deus faz. Aí a promessa se cumpre. Porque Deus sabe que você não está preparado para receber. E se você receber, não vai ser bênção. Não vai ser bom. Então, Deus, Ele é especialista em nos surpreender. Ele nos surpreende de coisas que muitas vezes nós não acreditamos. Mesma coisa, Sara, ela não acreditou. Mas Deus surpreendeu ela.
daqui a um ano você ficará grávida. Ela, possível. Mas daqui a um ano eu vou voltar para ver o milagre. Daqui a um ano eu vou voltar para ver aquilo que ele prometeu e ele vai cumprir. Eu vou ver você amamentar. Eu vou ver a promessa se cumprindo sobre a sua vida. Porque ele é especialista para nos surpreender de algo que nós não acreditamos. Para isso aumentar a nossa fé, para nós começar a ver com nossos próprios olhos que ele pode fazer, que ele pode realizar. Você está duvidando? Mas eu vou mostrar para você quem sou eu. Porque eu não sou homem para mentir, eu sou homem para cumprir. E é isso que ele faz. Ele cumpre. Mesmo no momento da nossa incredulidade, mesmo no momento da dúvida, mesmo no momento que nós não acreditamos. Mas porque ele é tão amoroso, tão bondoso conosco, que ele vai sobre a nossa vida. Então, muitas vezes, ele espera até que a esperança humana morra para mostrar o seu poder. Não deixa a sua esperança morrer. Mas muitas vezes a sua esperança morre, que você não acredita mais, você olha, você luta, você batalha, você tem feito várias formas, e você olha e fala, meu Deus, eu tenho lutado, eu tenho batalhado, eu tenho feito tudo. Eu não aguento mais. E aí Deus vai e mostra o teu poder. Porque Ele te conhece. Ele sabe quanto você batalhou. Ele sabe quanto você deu do melhor seu para Ele. Para que Ele pudesse mostrar o poder dele sobre você. Porque muitas vezes, aquilo que nós fazemos, se começar a fazer, realizar algo na nossa vida, nós vamos se achar demais. Porque Deus está fazendo tudo. Deus está realizando tudo. Aí tem coisa que Deus não realiza. Para mostrar que é Ele que faz. Você depende dele, não é a sua forma de correr, o seu caminhar, a sua forma de ser. Não, é Ele que realiza. Você começa a buscar, você começa a viver, você começa a desfrutar daquilo que Ele tem, aí Deus começa a derramar algo sobre a sua vida. É uma busca. Não é do dia para a noite. Eu vou buscar e Deus vai fazendo. Eu vou buscando, Deus vai realizando. É constante. Não se preocupa da promessa. Se Deus falou que vai cumprir, Ele vai cumprir. Ele vai realizar. Aos olhos humanos é impossível. Mas na hora certa, no momento certo, Deus vai cumprir. Porque nós temos que crer na promessa daquilo que Deus falou que vai fazer. Né? Um dia, eu estava assim, né? Com Deus e falando com o Senhor. E aonde Deus tinha me levado a pastorear, eu via uma multidão, via muita gente. Via algo que Deus era bastante gente e não cabia, o espaço estava pequeno daquilo que Deus já estava fazendo, realizando. E esses dias atrás, eu ali com Deus e falando, Senhor, mas está demorando demais para cumprir isso, para realizar isso. E eu ali com Deus, falando com o Pai, Ele falou, calma, é na hora certa, no momento certo. Não é na hora que você quer. Acalma o seu coração, aquieta o seu coração, mas aquilo que eu vou fazer, eu vou realizar, eu vou cumprir. Eu falei, Senhor, eu creio, eu tomo posse daquilo que Deus vai fazer. Os nossos olhos humanos é incapaz, é impossível, mas para Deus nada é impossível. Porque Deus faz, Deus realiza, na hora certa, no momento certo. Porque Ele está preparando nós para receber aquilo que Deus vai dar. Porque se nós não estiver preparados para receber, como que Deus vai dar?
É nós que vamos receber, é nós que vamos acolher. Essa que é a diferença. E Deus vai fazer. No momento certo, na hora certa, Deus vai derramar. Deus vai enviar pessoas de 4 corpos, de coisas aonde nós nem imagina. Vai vir. E Deus faz. Deus realiza. Mas nós temos que crer. E nós temos que continuar buscando, continuar vivendo, continuar crendo, continuar deixando Deus transformar, mudar, curar, nos libertar, para que nós podemos viver algo maior. Porque Deus quer nos sair do nível que nós estamos para um nível maior. Para que nós podemos desfrutar daquilo que Deus tem para nós. Um novo tempo, uma nova história. Então o riso da surpresa, ela mostra que Deus sempre cumpre a sua palavra, mesmo que demora aos nossos olhos humanos. Mesmo que vai demorar aos nossos olhos humanos, mas para Deus nada vai ser impossível daquilo que Ele vai fazer, daquilo que Ele vai levantar. E o quarto riso, o riso do testemunho. É essa que é a diferença, o riso do testemunho. Olha para você ver. Gênesis 21, 7. Olha o testemunho. E acrescentou: quem diria a Abraão e Sara ainda amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Então, você vê algo extraordinário, algo poderoso aconteceu. Então, agora Sara, ela declara publicamente: quem diria? Quem diria que eu teria um filho? Mas o riso não é mais escondido nem negado, mas proclamado como um testemunho da fidelidade de Deus. Aí ela começou a rir. E quando Deus cumpre a sua promessa, Ele transforma a nossa história em testemunho para abençoar o outro. Essa que é a chave de tudo. Quando Deus cumpre a sua promessa, Ele transforma a nossa história em testemunho para abençoar o outro. Você olhando para Sara, olhando e vendo, se Deus fez com ela, Deus pode fazer com ela. Se ela era incrédula, e muitas vezes a minha mulher ela teve dificuldade para engravidar. E por causa que ela tinha cisto. E isso era muito difícil para ela engravidar. Ela não tomava remédio. E isso foi anos e anos. 11 anos depois de casado. Deus deu o filho. Depois de 11 anos. Mas eu recebi essa promessa, foi neste lugar, nessa cidade, nessa igreja, que veio a irmã Cici e revelou algo para mim. E o dia que nós saímos daqui, eu vim como intercessor de Rondonópolis aqui com ela, acompanhar ela naquele tempo. E aí nós fomos por uma pizzaria que fica ali na avenida. De repente, quando nós entramos, ela fala: eu vejo uma criança no teu colo. Aí eu falo assim: é duas? Ela falou: uai, você está querendo demais. Eu vejo uma criança no seu colo. É homem ou mulher? Aí você sabe quando você fica especulando? Aí eu falei: mas eu tomo posse. Eu creio. E durou 11 anos para vir e minha esposa ficar grávida. 11 anos sem tomar remédio. E aí veio e aconteceu e veio o filho. E ela fica grávida.
E uma gravidez de risco, uma gravidez de poder perder o bebê, e nós ali acompanhando, cuidando, e depois de 3 meses, ela perde o filho. Ela perde o filho. E eu estava distante. E eu estava a mais ou menos 1.000 quilômetros de distância quando ela perde o bebê. Mas eu estava lá servindo o Senhor, preparando o povo para o encontro com Deus que ia acontecer lá em Vila Rica, longe. E ela me dá uma notícia antes de eu capacitar o povo. E naquele momento, eu fiquei tão triste. Falei, Senhor, a promessa. 11 anos esperando e agora o Senhor tira. Falei, Senhor, eu vi o seu milagre, eu vi algo extraordinário acontecer, ela ficar grávida. Porque a médica, quando ela ficou grávida, nós fomos na clínica dela, levou o exame, mostrar para ela que ela estava grávida. A médica falou, é impossível ela estar grávida. É impossível. Ela não menstruou, ela não fez isso, ela não fez aquilo. É impossível. Eu falei, você crê em Deus? Porque o Deus Todo-Poderoso, ele faz. E aí eu falei para minha esposa, amor, não vai mais nessa médica não gostei dela não. E aí depois eu fui saber que ela era crente. Falei que jogou um balde assim, na minha naquela de acreditar e chegar a falar que ela não estava grávida. E interessante ainda que ele continuou com ela. Em 3 meses, aí quando ela foi perder o neném, ela foi para o hospital, ligou para a médica nem apareceu. Nem foi lá ver ela. E eu estava longe, distante. E aí eu cheguei para um quarto e falei, pastor, me dê um quarto. E fui para o quarto. E chorei muito ali naquele quarto. E falei com Deus, falei, Senhor, o Senhor me deu. Eu entendo, Pai, que o Senhor dá a vida, o Senhor tira a vida. Eu sei que é o seu melhor. Se você tirou, porque não é o melhor para mim. Mas o Senhor sabe o meu desejo, sabia o que eu queria, sabia o que eu desejava. Isso era o meu sonho, meu e da minha esposa. Mas, Senhor, como o Senhor é o dono da vida, o Senhor tirou a vida, o Senhor dá a vida e tira a vida, mas para o Senhor fazer o impossível e me dar um novo filho, porque eu já vi um milagre, o Senhor fazer um novo milagre, nada é impossível para o Senhor. Eu creio que o Senhor pode fazer. E ele falou assim para mim, tá bom, daqui 3 meses sua mulher estará grávida. Daqui 3 meses a sua esposa vai estar grávida. Eu falei, amém, Senhor. E falei, Senhor, me prepara, porque eu não tenho chão para preparar a equipe para o encontro. E eu não tenho chão para ensinar aqueles homens. Mas o Senhor que me sustenta, o Senhor que me fortalece, me leva naquele lugar e não mostra aquilo que eu estou sentindo, mas eu capacito aquele povo. Porque nós sabemos que o encontro deles vai ser um encontro melhor, um encontro que nunca eles viram. Porque o diabo está se levantando. Mas me capacita. E eu fui para esse lugar. Fui para a igreja, capacitei os homens. Fiz tudo que tinha que fazer. Na hora que acabou, aí eu desabei. Aí eu chorei e falei para eles o que eu estava passando. E eles olharam e falaram, eu não acredito que você estava passando tudo por isso e você fez tudo isso. Eu falei, eu não fiz nada, foi Deus que me fortaleceu. Foi Ele que me capacitou e Ele que me deu a estrutura para mim ensinar vocês. E eu creio que esse encontro vai ser o melhor encontro que vocês nunca viram na vida. Porque o diabo está furioso. E eles não querem que esse encontro realize neste lugar. E foi o melhor encontro. Foi algo extraordinário naquele lugar que moveu céus e terra e a igreja nunca mais foi a mesma naquele lugar. Mas Deus levanta e Deus falou para mim. E o mais doído foi quando minha esposa ainda falou assim para mim. Toda vez que algo acontece comigo, você sempre está longe de mim.
Aí aquilo mais doeu. Falei, Senhor, eu estou fazendo sua obra. Eu estou fazendo aquilo que o Senhor mandou eu fazer. E isso acontece. E aí, depois de 3 meses, eu estava indo para um seminário em Londrina, chamava Seminário Osana, não era da Igreja Metodista. E aí eu fui para esse seminário, e um dia antes, Deus me deu o sonho, e falando que a minha esposa estava grávida. Mas como minha mulher ansiosa e desejava ter um filho, eu fiquei quieto, eu não falei porque vai que isso não acontecesse. Olha aí, vai que isso não aconteça. Eu vou frustrar ela vai ficar muito triste. E eu não quero isso. E eu fiquei quieta, fui para esse Osana de ônibus e fui com uma irmã da igreja e comentei com ela o que eu tinha visto em sonho, que minha esposa estava grávida e eu ia receber uma notícia na entrada do seminário ou na saída do seminário que a minha esposa estava grávida. E aí nós fomos conversando, eu e ela, batendo um papo, indo para esse seminário. E quando eu chego no seminário, ela fala assim, amor, eu estou tentando te ligar, mas não consigo falar com você. E aí ela liga por um tio, o Otávio, que estava nesse seminário junto comigo, e aí consegue falar com o Otávio. Otávio, preciso falar com o César. E aí ela me fala, amor, estou tentando te ligar, mas não consigo falar com você. Mas consegui falar com o tio Otávio. Eu falei, o que foi? Ela falou assim, eu estou grávida. Eu falei, amém, glória a Deus, Deus falou comigo. E aí eu peguei e cheguei e falei para a irmã, olha o que Deus fez. Deus falou e Deus cumpriu. E depois de 3 meses, Deus deu. E aí, nessa gravidez, a ela em nenhum momento teve risco nenhum. Eu falei assim, amor, você pode procurar qualquer médico, ela não vai ter risco nenhum, não vai perder, esse filho vai. E foi mesmo, ela pegou qualquer tipo médico, não precisou nem um especialista, e foi um tratamento normal, e ela gerou a Helena. E hoje a Helena tem 8 anos. É o fruto, né? E eu falei, Senhor, se eu quiser me dar mais um, eu quero. Mas Deus não mandou. Tá bom, mas já recebi. Né? 2 eu tive. Um que eu perdi 3 meses, depois tive a Helena. Né? E eu falei, obrigado, pai. Eu louvo ao Senhor e agradeço, porque por aquilo que ele fez e aquilo que ele tem feito. Então, se Deus prometeu, ele vai cumprir. Ele vai realizar, ele fala conosco. Ele fala no íntimo, no secreto. Mas para isso nós temos que estar na conexão com o Pai. Para isso nós temos que estar na conexão para ouvir. No momento mais triste, no momento mais difícil que nós estamos enfrentando, Deus responde. Deus fala. Algo extraordinário. Algo poderoso. Por causa disso, que quando a promessa se cumpre, nós temos que ser testemunho vivo do amor de Deus e ser bênção na vida do outro e contar aquilo que Deus fez. Porque o que Deus fez na vida de Sara, Deus fez na minha vida. Eu creio, porque Deus fez. Eu vi. Então, você tem que contar aquilo que Deus fez. Para que a outra pessoa também possa viver e crer naquilo que você tomou posse. Então, o riso do testemunho é o riso de glorificar a Deus diante da comunidade. Por causa disso que ela falou, o riso dela, ela riu e todas as outras pessoas também vão rir daquilo que Deus fez. Vai glorificar, vai louvar o Senhor, vai ser um riso de alegria, algo extraordinário, é um riso de vitória. E todo mundo vai ver, todo mundo vai contemplar, e todo mundo vai rir e vai celebrar comigo. É isso que Deus faz. Então, os 4 risos de Sara
reflete a nossa caminhada de fé, que é a incredulidade, quando achamos que algo é impossível. O medo, quando tentamos esconder a nossa falta de fé. Algo que supre, né? Quando Deus cumpre a sua promessa. E o último, testemunho, né? Quando a bênção se torna em público. Algo que Deus faz. Eu tinha que falar para alguém. E alguém podia testemunhar lá na frente. Porque eu tive sonhos sozinho. Porque alguém poderia falar, tirar sarro, falar, não, Deus não falou com ele, não. Ele está falando só para se engrandecer, para se achar. Mas eu tinha uma pessoa para contar. Porque ela estava comigo. E eu contei. E ela testificou aquilo que Deus falou. Porque Deus faz isso. Ele sempre levanta alguém para testificar lá na frente. E mostrar que aquilo que ele fez realmente é verdade. Deus falou. Deus fez. Deus realizou. Então, Deus de Sara é o mesmo Deus de hoje. É Ele que transforma o choro em alegria, a esterilidade em fruto e a dúvida em fé. E o riso da incredulidade com o riso da vitória. É esse Deus que nós servimos. Então, talvez você esteja rindo em silêncio pela promessa que Deus fez para você, porque parece impossível. Mas eu declaro, ainda verá o dia em que você vai rir de alegria e testemunhar, porque para que Deus nada é impossível. Então, nesse momento, abaixe sua cabeça. O que algo que Deus falou com você, muitas vezes tem gerado em você o medo, os medos que têm te paralisado de você viver e desfrutar a promessa dele. Muitas vezes, a incredulidade. Muitas vezes nós somos muito incrédulos. Muitas vezes nós duvidamos. Muitas vezes nós questionamos. Muitas vezes nós murmuramos. E naquele momento que vem uma resposta que eu perdi o filho, eu poderia muito bem reclamar. Eu poderia muito bem falar, Senhor, o Senhor deixou 11 anos para mim realizar a promessa, e aí o Senhor me tira a promessa. Eu poderia criticar, eu poderia não querer mais servir o Senhor, porque Ele tirou. Mas eu não fiquei olhando pela circunstância. Eu não fiquei olhando para aquilo que aconteceu. Eu comecei a olhar e crer que Ele poderia realizar de novo. Porque como Ele fez o primeiro, para Ele fazer o segundo, nada é impossível. Porque eu vi com meus próprios olhos um milagre. Porque se eu vi o primeiro milagre, o Senhor fazer o segundo milagre, nada é impossível. Mas vem a dúvida, vem a incredulidade para tirar o nosso foco, para que nós não acreditamos, para que nós não crê na promessa. Mas eu não aceitei. Eu não deixei que a incredulidade, a dúvida, o medo tomasse o meu coração. E muitas vezes é isso que tem tirado nós da promessa.
distanciado da promessa, distanciado daquilo que Deus pode fazer, que Deus pode curar, que Deus pode realizar, porque nós já vimos primeira. Nós já vimos quantas promessas, quantas curas, quantos milagres, quanto algo extraordinário Deus fez, quantas coisas Deus transformou, quantas coisas Deus mudou, quantas coisas Deus deu, algo que eu não conseguia alcançar. Mas Ele deu. E hoje eu fico olhando para a circunstância, e olhando e não acreditando naquilo que Deus pode fazer. Não deixa que a incredulidade toma conta. Não deixe que o medo te paralisa. Mas continua crendo, continua caminhando em fé, continua vivendo, mesmo que muitas vezes está tudo ao contrário, parece que tudo está conspirando, quando parece que tudo parece que não vai dar certo, nós olhamos e parece que não tem jeito. E que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele Eu declaro que adiante verá um dia em que você vai rir de alegria e testemunhar, porque para Deus nada é impossível. Nada é impossível. Crê, toma posse. Para Ele nada é impossível. Nada é impossível. Entrega na mão dele, confia nele e ele o fará. Entrega. Eu sei que não é fácil, mas entrega. Descansa nele, confia nele e faz aquilo que ele pediu para você fazer. E aí você vai ver o algo impossível acontecer. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Amém. Fique de pé. Coloca a mão no seu coração. Teu nome engrandecer. Agradece a Ele. Agradece a Ele por você estar aqui. Agradece a Ele por esse momento de você poder estar aqui, louvando, ouvindo, entendendo, de você estar aqui em comunhão. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado, Senhor, pela sua palavra. Obrigado, Senhor, por todos os momentos do nosso culto. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor há de fazer, há de cumprir. Senhor Deus, abra os nossos olhos humanos, Pai, que nós podemos ver como o Senhor vê, olhar espiritualmente, ver, sentir e viver algo que o Senhor tem e crer nas promessas que o Senhor tem. Pai, realiza algo novo, realiza algo extraordinário, algo poderoso nessa semana, que essa semana nós podemos desfrutar de algo poderoso, algo maravilhoso que o Senhor pode fazer, algo que ainda nós estamos querendo para tomar posse daquilo que o Senhor tem. Pai, mas nós podemos ver a Tua mão,
no teu agir, no dia a dia, no mover. Pai, nos usa como instrumento, como canal de bênção, como foi Sara. Ela testemunhou, ela riu de alegria, e muitas pessoas riu com ela, mas nós também podemos testemunhar do teu amor, da tua graça para outras pessoas aí fora. Quantas pessoas que também estão vivendo muitas coisas que nós estamos vivendo, mas nós podemos testemunhar daquilo que o Senhor já fez, daquilo que o Senhor já realizou, e que nós podemos trazer a esperança para essas pessoas, e essas pessoas possam crer e possam viver algo extraordinário, algo poderoso na nossa vida e na vida dessas outras pessoas que precisam, Pai. Nós te agradecemos, Pai, nós te louvamos e nós te bendizemos o teu nome, Pai, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é Rei dos Reis, Senhor do Senhor, e nós te amamos e nós te adoramos, em nome do Senhor Jesus. Estende a sua mão, receba a bênção, a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. E a igreja diz: amém.